Os Estados Unidos ofereceram a Nicolás Maduro e a alguns, né, de seus aliados mais próximos, alvos de processo no Departamento de Justiça americano, uma anistia. Mas como é que isso funcionaria? Você poderia apresentar um pedido, essa anistia a Maduro, em troca de que ele reconheça o resultado das urnas, lá na eleição na Venezuela. As tratativas, né, as negociações foram reveladas pelo jornal Wall Street Journal. Duda Teixeira, que Vamos história lá. é essa, rapaz? Bom, é a primeira vez que aparece alguma coisa desse tipo, e a história toda é que alguém precisa dar uma saída para o Maduro, né? Se o Maduro achar que deixando o poder ele vai ser preso, acusado e vai pegar anos de cadeia, ele não vai sair mesmo. Então, essas negociações teriam acontecido no ano passado, virtualmente. O Wall Street Journal também fala de reuniões em Doha, no Catar, em que um representante do governo do Joe Biden teria conversado com o Jorge Rodrigues. O Jorge Rodrigues é um chavista super leal ao Maduro, e que teriam dito ali, colocado tudo na mesa, né? Tudo na mesa é tipo, Maduro, olha, a gente tem isso, tem isso, tem isso, o que você quiser aqui, a gente faz. Qual que é a preocupação do Maduro? 2020, sai uma acusação do Departamento de Justiça de que o Maduro e outros vários chavistas ali estariam mandando cocaína para os Estados Unidos. E os Estados Unidos pedem, oferece, né, como recompensa 15 milhões de dólares para quem der alguma pista que ajude a prisão do Nicolás Maduro. O que os Estados Unidos estão falando é assim, olha, se você, Maduro, topar reconhecer o resultado da eleição, e sair, abandonar o poder, fica tranquilo que aqui a gente não vai te atrapalhar a sua vida. Você vai poder se aposentar e ficar numa boa. E aí a gente já viu o resultado disso aí, que o Maduro perdeu a eleição, né? Não dá para confiar nesse Conselho Nacional Eleitoral dele aí. Perdeu por 37 pontos de diferença, isso a gente vê nesse sistema que a oposição revela ali com as atas eleitorais, e não abandonou o poder. E aí qual que é o cálculo do Maduro? Ele fala assim, puxa, ele está achando que ele consegue se manter. O Maduro já prendeu 1.300 pessoas, tem o apoio, teve lá no dia seguinte da eleição, da Rússia, da China, do Irã, de Cuba. Com isso daí ele consegue manter o esquema repressivo internamente, consegue vender o petróleo dele. Agora, Brasil, México e Colômbia estão meio que ajudando o Maduro a ganhar tempo nessa história. Então, o cálculo dele é, bom, eu vou arrastando a situação atual, uma hora as pessoas vão parar de pegar no meu pé de que eu fraudei a eleição, a oposição e a população toda vai ficar com medo, 1 milhão mais vai sair do país, e aí eu me mantenho aqui, como ele já, aliás, já fez em 2019. O Maduro também fraudou uma eleição em 2018, em 2019 acontece aquela história do Juan Guaidó, que assume, né, a presidência, porque é um cargo que se considerou que estava vago, e aí o Maduro escala a repressão, prende um monte de gente, estava tendo um monte de protesto, e aí os protestos acabam. Então, é meio que vencer a oposição e a população venezuelana pelo cansaço, né? Ganhando tempo. E o Maduro, aparentemente, está conseguindo fazer isso. Então, para ele, essa discussão de para onde eu vou depois, que os Estados Unidos não vão me processar, não faz sentido para ele se ele achar que ele continua no poder. Agora tem um detalhe, né, Duda? Porque eu conversei no final de semana com alguns integrantes do PT e eles me falavam que assim, a ala mais ideológica do partido parte dessa premissa. Não, esse episódio vai passar, a pressão internacional vai diminuir e as coisas lá na Venezuela vão se acalmar. Me parece que também é assim, a impressão que eu tenho, tá? É que parece que o Lula também aposta nisso para ele também sair dessa gafe, né? De proteger, sem proteger necessariamente o Maduro, né, Duda? A questão é que eu acho que ninguém mais vai acreditar que o Maduro venceu essas eleições, né? O Lula
até agora estava com essa postura de vamos lá, mostra as atas, prova que você ganhou. É quase que um wishful thinking, né? Uma esperança do PT e do Lula de que o Maduro realmente tivesse ganhado isso e queria mostrar isso, né? Mas agora, mesmo que o Maduro mostre essas atas, ninguém vai acreditar mais nisso, né? Então, ainda que parem os protestos, a oposição não consiga nada, o Lula já está abraçadinho com o Maduro nessa história, né? Mandou o Celso Amorim lá para a Venezuela. Então, aí, uma vez que se todo mundo entenda que teve uma fraude eleitoral, que foi um roubo essa eleição, o Lula, inevitavelmente, vai sair chamuscado nessa história toda. Rodolfo, Rodrigo, Ale, alguém quer falar alguma coisa? Eu queria só completar, assim, como o Duda falou, né, para a Venezuela parece que aí o destino dele está definido pelo Maduro, né, porque fica essa coisa de resolução interna, vai resolver como? Ele vai ficar lá. Agora, eu já tinha escrito na semana passada sobre isso, de que os candidatos do PT, principalmente, nessa eleição municipal aqui no Brasil, que aí é outra história, né, que tem eleição, vão ter que disputar a prefeitura de Caracas esse ano, né? Por que eu falei isso? Porque o Boulos, vamos lembrar, quando o Lula fez aquela comparação da ação israelense em Gaza ao Holocausto, o Boulos tentou escapar falando que não era candidato a prefeito de Tel Aviv, né? E aí eu não vou falar sobre isso. Ele acabou falando depois, e a gente até destacou no site que ele tinha decidido concorrer à prefeitura de Tel Aviv, né? E agora o Boulos, Maria do Rosário, entre outros petistas, o Boulos não é petista, mas é o PT aqui em São Paulo, né? Eles vão ter que responder por isso durante a eleição. A Maria do Rosário já foi constrangida por isso num debate. O Boulos não chegou a ser constrangido tão diretamente, porque o debate em São Paulo foi aquela confusão em que coube ao Datena perguntar isso, o Datena estava muito confuso, não conseguiu fazer isso direito. Mas os petistas vão ter que responder por esse apoio do PT e do governo Lula à ditadura da Venezuela. Wilson, vai lá, fala lá. Eu acho que um outro ponto que a gente tem que estar sempre lembrando é a grande variável do mundo é quem será o próximo presidente dos Estados Unidos, né? Porque você tem dois projetos muito diferentes, o do Trump e da Kamala Harris. E a gente vê, e assim, aqui não vai uma propaganda dos republicanos, não é nada disso. Nos Estados Unidos, você tem, claro, metade do país vota nos democratas, metade nos republicanos, mas quando você quebra nos temas, você tem, por exemplo, uma parte maior de americanos achando que os democratas são bons de programas sociais e tal, aquela coisa mais da esquerda e tal, como os americanos, mesmo alguns democratas, acham que os republicanos são melhores em política externa, são melhores em defesa, são melhores em deixar o mundo mais seguro. E, coincidência ou não, se você comparar o governo Trump com o governo Biden, o mundo está com muito mais guerras e muito mais inseguro com um democrata na Casa Branca, que é uma coisa que a história recente mostra que normalmente acontece. Então, não vou entrar no mérito dos motivos, nem dá tempo, nem é o nosso escopo aqui. Mas é claro que todos os ditadores do mundo, todo mundo que está fazendo guerra, toda a bagunça que tem no mundo hoje, no Oriente Médio, na Ucrânia, na África, na Venezuela, está todo mundo também, evidentemente, de olho no que vai dar em novembro da eleição americana. E, a partir daí, também muita decisão vai ser tomada em função desses dois projetos tão díspares, tão diferentes no país mais poderoso e rico do mundo. Isso faz muita diferença no mundo. Então, também por isso que é difícil você fazer previsão. Entendeu? Porque, por exemplo, uma Kamala Harris presidente, a gente não vê muito uma Kamala Harris enchendo o saco do Maduro. De repente, ela faz um ou outro discurso pro forma, entendeu? A favor da democracia e tal, como ela faz em relação a Israel e Hamas. Mas, assim, você não imagina uma Kamala Harris indo, botando exército e fazendo algum tipo de ação mais forte contra ou Venezuela, ou Irã, ou, enfim, China, Rússia. Já o Trump, talvez não. Talvez o Trump tenha uma postura mais forte. Vocês vão lembrar, por exemplo, que ele apoiou a troca da capital de Israel
de Tel Aviv para Jerusalém, o mundo inteiro, meu Deus, vai estourar a Terceira Guerra Mundial. Alguns comentaristas, analistas internacionais, eu me lembro na época, todos falando, olha, a qualquer momento vai estourar a Terceira Guerra Mundial, e nós estamos esperando a Terceira Guerra Mundial até hoje. Né? O que realmente mudou a questão foi o início do governo Biden. Aí o Talibã tomou conta do Afeganistão e daí para frente só bagunça, né, em várias partes do mundo. Então, vamos ver. Né? Eu acho que isso também é uma variável importante para a gente acompanhar, porque isso vai fazer diferença em uma série de conflitos e problemas que o mundo está vivendo.